Sejam bem-vindos ao Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Pedro Lucas nega cargo de chefia no Ministério das Comunicações, é adiada mais uma vez a instalação das comissões mistas. Lula entrega a PEC da Segurança Pública, presidente do INSS é demitido e a comitiva presidencial vai ao Vaticano. Meu nome é Natália Kiel e fica por aqui que eu te conto tudo o que aconteceu. O deputado Pedro Lucas rejeitou o convite do presidente Lula para assumir o Ministério das Comunicações, no lugar de Juscelino Filho. Ele pediu desculpas e justificou que, como líder do União Brasil na Câmara, consegue um diálogo maior. O ex-diretor da Telebrás, Federico Siqueira, foi o indicado para assumir a cadeira. O vice-presidente da Arco Advice, Cristiano Noronha, traz um panorama do que essa decisão diz sobre a atual situação do governo Lula. Deixa muito evidente que a relação, apesar do esforço que o governo está fazendo para se aproximar do União Brasil, essa relação ela deve continuar bastante difícil e a União deve continuar permanecendo ali como um dos partidos menos alinhados ao governo entre as legendas que compõem a base. A semana prometia ser agitada no Congresso Nacional, com a instalação das comissões mistas. No entanto, a ação foi novamente adiada por falta de acordo entre os parlamentares. Sem as comissões definidas, as MPs continuam paradas, sem apreciação. O analista da Arco, Marcos Queiroz, destaca o que há por trás desse adiamento. Nessa semana, por falta de entendimento sobre o comando de 3 comissões mistas, esses colegiados deixaram de ser instalados, o que aponta que, além de uma disputa na base, o governo vem enfrentando dificuldades na coordenação política. O presidente Lula entregou o texto da PEC da Segurança Pública ao Congresso Nacional. Na cerimônia, os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, se comprometeram a dar prioridade ao tema e sugeriram a criação de um grupo de trabalho para analisar outros projetos que também tratem sobre o assunto. O jornalista da Arco, Daniel Marques, aponta os próximos passos da PEC no Congresso. Primeiro que os governadores têm receio de perder prerrogativas com a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que a PEC colocaria na Constituição. Isso porque os governadores hoje têm um controle total sobre as polícias civis e militares. E esse Sistema Único, que a PEC sugere, teria coordenação federal do Palácio do Planalto. Além disso, a própria bancada da bala, a bancada da segurança pública, tem seus receios em relação à PEC, já que ela aumenta as prerrogativas das guardas municipais, ela dá poder de polícia para as guardas. O presidente do INSS, Alessandro Stefanuto, foi exonerado do cargo após ser alvo de uma operação da PF e CGU, que apura um suposto esquema de corrupção. O CEO da Arco Advice, Murilo de Aragão, analisa o assunto. Que é muito ruim para o governo, principalmente porque o presidente Lula disputa a eleição. Então isso tem um potencial efeito na imagem do governo negativa para os fins políticos. E por fim, politicamente, tem um efeito também muito negativo, porque a oposição já se mobiliza para criar uma CPI e provavelmente constranger o governo, trazendo para depor os ministros, ministro do Trabalho, o Carlos Lupe, o ex-presidente do INSS, que foi demitido, e também figuras importantes ligadas aos sindicatos que eventualmente tiveram praticado esses desvios. Já no cenário internacional, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sinalizou uma possível negociação de um acordo comercial com Pequim. O CEO internacional da Arco, Thiago de Aragão, comenta sobre as perspectivas da guerra comercial. Agora, quando ele aplica essas tarifas em relação à China, ele tem que sempre levar em consideração que a China tem um poder de retaliação tão grande ou talvez até maior. Como eu já mencionei aqui antes, 50% de todos os antibióticos nos Estados Unidos eles dependem da China, de uma forma pura e simplesmente. Todos os semicondutores que são feitos, inclusive os chips da NVIDIA, que agora estão proibidos de ir para a China, eles precisam de gálio e germânico, que são 2 minerais críticos raros que a China tem controle acima de 90% de toda a produção global. Então, isso mostra que ou o Trump não está bem posicionado em relação à sua estratégia e que, de fato, ele vai avançando dia após dia, ou ele sabe algo que nós não sabemos.
Além disso, nesta semana, a comitiva presidencial irá ao Vaticano se despedir do Papa, que faleceu na última segunda-feira. O funeral tem início no sábado e contará com a presença de vários líderes mundiais. Do Brasil, Mota e Alcolumbre devem acompanhar o presidente Lula, assim como o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Esse foi o Retrovisor Político, o seu resumo dos temas mais relevantes da semana. Até a próxima!